Doutora Tamara Camarano, para falar sobre uma determinação da Justiça que mandou a Caixa Econômica cumprir as medidas anunciadas para quitar as dívidas de clientes durante essa pandemia. Foi uma determinação que vale para o Brasil inteiro, mas foi conseguida em Minas Gerais. E a gente já quer deixar uma pergunta aqui para o nosso ouvinte. Você tentou solicitar a pausa nos seus empréstimos aí durante esse período de pandemia? Aquela pausa que os bancos estavam oferecendo? Para você foi vantajoso ou você se sentiu meio lesado, meio enganado pelo banco? Tem alguma dúvida com relação a esses empréstimos aí do banco? Conta pra gente pelo 999967074. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso com a doutora Tamara Camarano. A Justiça manda a Caixa Econômica cumprir medidas anunciadas para quitar dívidas de clientes durante a pandemia. E a Tamara Camarano, assessora jurídica do Instituto de Defesa Coletiva, está aqui com a gente. É Tamara ou Tamara? Deve ser Tamara, né? Tamara. Ô Tamara, como vai você? Tudo bem? Olá, boa tarde aos ouvintes, boa tarde aos profissionais aqui presentes, tudo jóia. Tamara tá aqui. Pergunta para o ouvinte também, né, Cássio? Pois é, para esclarecer algumas dúvidas, e aí já colocamos pro ouvinte. Você tentou solicitar pausa nos seus empréstimos aí durante a pandemia? Para você foi vantajoso ou você achou que estava ficando no prejuízo? Se sentiu aí lesado pelo banco? Conta pra gente, pode enviar sua mensagem para tentar esclarecer a sua dúvida pelo 999967074. E a doutora Tamara tá aqui justamente porque o Instituto Defesa Coletiva conseguiu uma decisão na Justiça, que foi aqui na 14ª Vara Federal de Minas, mas que vale para o Brasil inteiro, que foi uma ação com relação à Caixa Econômica. Eu queria até que a doutora Tamara já começasse contando isso pra gente. Então, exatamente. Nos dias 15 e 16 de março desse ano de 2020, a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, ela anunciou por meio de uma nota pública que foi veiculado nos seus canais oficiais e nas suas mídias, que os 5 maiores bancos brasileiros, que é a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Banco Itaú, o Banco Bradesco e o Banco Santander, eles iriam promover uma prorrogação dos empréstimos e financiamentos de pessoas físicas e de micro e pequenas empresas como uma medida de solidariedade à crise econômica e sanitária enfrentada pelo nosso país em razão da pandemia do coronavírus. Logo após essa nota, as instituições financeiras, a exemplo da Caixa Econômica Federal, começaram a divulgar nos seus sites, na televisão, na internet, em todos os canais oficiais, que haveria uma pausa nos empréstimos e financiamentos, né, tanto das pessoas físicas quanto das microempresas. No entanto, essa publicidade que foi feita, ela deixou de constar informações relevantíssimas para que o consumidor optasse por essa prorrogação. Na verdade, essa prorrogação trata-se de uma renegociação. Então, a incidência de juros, a incidência de outras taxas, é uma prorrogação que se daria de forma onerosa para o consumidor. Ela não é abrangida a todos os tipos de empréstimos. Então, os empréstimos com bem dado em garantia, os empréstimos consignados, no caso da Caixa, o próprio FIES, né, eles não estariam aí englobados e todas essas informações não foram passadas devidamente para o consumidor. Em razão disso, o Instituto Defesa Coletiva ajuizou uma ação coletiva de consumo que foi distribuída à 14ª Vara Federal da Subseção Judiciária aqui do Estado de Minas Gerais e, em sede liminar, a juíza determinou que a Caixa, no prazo de 5 dias úteis, publicasse uma nota pública, né, para todos os consumidores, informando como ela ia fazer essa prorrogação e aí sim, sem a cobrança de nenhum juros e de nenhum encargo, somente de correção monetária, qual o canal oficial que ia ser utilizado pelos consumidores e estabelecendo parâmetros objetivos, que seriam o consumidor estar adimplente com o contrato vigente e que o empréstimo estivesse dentro daqueles pelos quais caberia a prorrogação. Agora, essa decisão, doutora, por ser uma ação coletiva, ela vale para o Brasil inteiro, tem efeito para todos os consumidores que foram lesados. Agora, doutora, isso aí não abrange também os outros bancos, não? Somente a Caixa? Então, em face dos outros bancos, o Instituto Defesa Coletiva ajuizou uma outra ação aí na Justiça Estadual, que foi distribuída para a 23ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte. Essa ação é contra os bancos Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil e também contra a própria FEBRABAN. E aí, nessa ação também foi determinada uma liminar para que o banco fizesse uma espécie de contrapropaganda. Então, foi determinado aos bancos que eles tivessem que refazer essa informação, essa nota pública, de forma clara e precisa, informando se seria o caso de prorrogação ou se seria o caso de renegociação.
se haveria incidência de quaisquer juros e se isso daria de forma automática ou seria necessário o consumidor requerer. Então, existem duas ações, uma contra a Caixa, porque todas as vezes que a gente vai entrar contra uma autarquia federal, a competência é da Justiça Federal, e uma outra na Justiça Estadual, que é essa que está na 23ª Vara Civil. Ambas as ações já têm as liminares. O Banco do Brasil era para estar junto com a Caixa nisso aí, né? Não, porque... A mesma ação, não? Não, ele está na ação, ele está dentro da ação da competência estadual. Porque a competência, pela Constituição, artigo 109, inciso 1, ele determina que quando for a autarquia federal, né, no caso da Caixa, se ela estiver no polo ativo ou no polo passivo da demanda, a competência é da Justiça Federal. Então é uma questão, é isso aí meramente processual mesmo. Certo. Já está chegando pergunta aqui. O Ricardo diz que tem um financiamento de veículo pelo Bradesco, ele é motorista de aplicativo e solicitou a postergação das parcelas por 60 dias. Porém, eles incluíram juros nas demais parcelas no valor de aproximadamente R$10. Ele quer saber se eles podem fazer isso. Então, nesse caso específico, a gente entende que no caso dele aí, ele foi vítima dessa publicidade enganosa, porque a publicidade ela deixou de constar os tipos de empréstimo que estariam envolvidos na prorrogação e os que não estariam envolvidos. Publicidade foi feita de uma forma genérica. Mas no caso de veículo, não haveria essa prorrogação, porque o veículo é um bem dado em garantia, é o que eles chamam de alienação fiduciária. Então a pessoa pode perder até o bem. Todas as vezes que foi veículo, se o consumidor ficar inadimplente, o próprio veículo vai garantir a dívida. Então, todos esses empréstimos em que há um bem dado em garantia, que o banco tem essa garantia de que não haverá inadimplência, ele não está abrangido nessa prorrogação. Então, por isso que o consumidor não conseguiu a prorrogação. Certo. Posso ir com mais perguntas, Robson? Tem mais uma aqui. Temos um intervalo, não temos? Temos intervalo? Então vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente continua aqui com as perguntas. Continuamos conversando aqui com a doutora Tamara. Exatamente, Robson, e cheio de perguntas aqui. Tem uma ouvinte aqui, a Fátima, quer saber o seguinte: se essa prorrogação está valendo para empréstimo consignado descontado direto no benefício? Então, a medida que foi anunciada pelos bancos não contempla os empréstimos consignados. Mas na nossa ação, a gente pediu como um dos pedidos principais, que ainda não foi analisado, porque o que foi analisado foram somente os pedidos liminares, né? Então, como pedido principal da ação, a gente pediu para que essa prorrogação abrangesse todos os tipos de empréstimos, inclusive os consignados. Mas esse pedido ainda não foi apreciado pelo Poder Judiciário. Então, por enquanto, os empréstimos consignados continuam não abrangidos pela prorrogação. Mais uma pergunta aqui, a Érica diz que está com débito no cartão de crédito Visa Internacional do Bradesco, mas ela falou que ela ouviu que houve, né, aconteceram uns contratempos que ela ficou desempregada e nem o auxílio ela está conseguindo receber. O que ela pode fazer? Então, nesse caso, a melhor medida que todos os consumidores podem tomar é procurar diretamente o próprio fornecedor, tentar uma renegociação, tentar algum tipo de pausa, algum tipo de ruptura, mas direto com a própria instituição financeira, porque nesse período de pandemia o que a gente tem aconselhado é que tenha o bom senso, né? E aí a gente entende também que aplicaria o artigo 6º, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor, e ele estabelece que todas as vezes que houver um fato superveniente que gere uma onerosidade excessiva para alguma das partes, esse contrato pode ser revisto. Então, a gente aconselha que procure diretamente o seu fornecedor, procure diretamente a instituição financeira e tente resolver. Não sendo possível, ela pode ver de acordo com os dados, com os documentos, o que foi o fato específico, ela pode procurar um órgão de defesa do consumidor. Doutora, e com relação aos empréstimos consignados, alguma novidade? Tem como suspender durante esse período? Então, como foi dito, os empréstimos consignados ainda não foram suspensos. A gente pediu isso nas nossas duas ações, mas ainda não foi apreciado pela Justiça. Nós, do Instituto, entendemos que deveria ser prorrogado tanto quanto as demais modalidades de empréstimo, até porque os empréstimos consignados são feitos, na grande maioria, por aposentados e pensionistas do INSS, que são os idosos, e são as pessoas que mais precisariam, né, dessa folga financeira aí nesse período de pandemia. Isso. Nosso tempo aqui quase finalizando, a última pergunta, que o Oséias de Contagem quer saber se os empréstimos para micro e pequenas empresas, eles também podem ser postergados.
Então, a medida que foi anunciada pela Febraban, ela incluía as pequenas e microempresas, mas isso é de acordo com cada instituição financeira. Então, para ele saber se adequaria ao caso dele, a prorrogação dele enquanto pequeno empresário, ele deve procurar a instituição financeira, porque cada instituição financeira está adotando uma política individual. Então, isso vai ser de acordo com cada banco. Certo. Doutora, quem tiver mais dúvidas, quiser procurar o Instituto Defesa Coletiva, qual é o procedimento? Então, os consumidores podem estar entrando em contato com a gente do Instituto no nosso canal oficial, no nosso site, que é o www.defesacoletiva.org.br. Lá a gente tem um campo que os consumidores podem falar com a gente, né, mandar mensagens. A gente tem também o nosso e-mail institucional, que é o contato@defesacoletiva.org.br. Por lá os consumidores podem encaminhar denúncias, relatar fatos, procurar orientação jurídica. E a gente também tem o nosso telefone, que é o 31 DDD 3024 6091. Obrigado, doutora. Valeu.